Bem, esse é o nosso trabalho de hoje. É um tapetinho que também pode ser usado como uma toalhinha. Ele foi feito no barbante número 6 e ele tem esse desenho no centro. Fiz com um biquinho de acabamento, diferente nas laterais menores e maiores. Então esse é o nosso trabalho de hoje. Bem, na realidade eu tô vendo que vai ficar muito bom e eu tô precisando de uma toalhinha para essa minha mesa e ele combinou muito com o girassol. Então esse aqui já apareceu dona para ele. Esse eu vou ficar e vou estrear no domingo com o meu girassol, porque hoje é sábado. Tô gravando no sábado, então amanhã ele vai fazer parte da minha decoração. Para essa peça, então, 202 gramas de barbante número 6. Ele ficou medindo 55 centímetros por 40 centímetros. Para esse trabalho, eu vou usar a agulha de crochê, o barbante, aí pode ser da sua preferência. Eu estou usando 6, mas com 8 até ficaria melhor para tapete. Um alfinete para marcar o meio e tesoura. Bom, para iniciar esse trabalho, eu faço 55 correntinhas. Fiz as minhas 55 correntinhas, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, 3 equivalendo a um ponto alto e uma para virar. Na quinta correntinha, eu começo a formar os quadradinhos. Eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha de espaço. Então, eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha de espaço. E assim eu vou fazendo toda essa carreira somente com furinhos. Bom, para esse trabalho, eu preciso de números de quadradinhos ímpar. Então, aqui tem 29 quadradinhos. Então, eu conto agora. Eu vou pegando assim pelo meio. Então, eu pego um aqui, outro, eu nem conto. Eu já vou separando, olha, um por um. Pego um de um lado, outro do outro, ao mesmo tempo, para eu achar aqui o meu meio. Porque como a gente trabalha por produção, se ficar contando muito, dependendo do trabalho que não há necessidade, então eu achei o meu meio aqui. Eu marco ele e agora eu já começo a carreira. Então eu tenho certeza que aqui é o meu meio. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse trabalho não precisa ser assim muito contado, porque tem trabalho que é obrigado a ser contado, porque tem o número certo de pontos para dar certo. E esse aqui não é assim aquele trabalho que tem aquele número certo. Então aqui eu vou fazer quadradinhos, vou seguir, né, nos quadradinhos, até chegar antes do alfinete. Eu marco porque aí eu não preciso ficar contando, eu não preciso, toda vez que eu preciso achar o meio do meu trabalho, eu já sei que é só eu seguir aquela direção. Então é isso. Bom, cheguei aqui no meu alfinete, começo a preencher
Então agora eu faço um quadradinho cheio. Eu faço 3 pontos altos. Como eu fiz o meu intervalo com apenas um ponto alto, então eu vou colocar somente, fiz com uma correntinha, então eu vou colocar somente um ponto alto. Então ficaram 14 desse lado, um bloquinho fechado aqui com 3 pontos, e eu continuo seguindo a minha carreira até chegar ao final dela. Carreira finalizada, eu subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro e sigo. Agora eu não vou seguir até chegar no alfinete. Eu vou ter que chegar um antes do alfinete. Então eu vou chegar aqui nesse ponto alto. Bom, cheguei um antes, eu vou preencher, vou fazer uma correntinha de separação e já vou preencher também o próximo. Então, vai ficar assim. Agora, eu vou terminar essa carreira e vou voltar até chegar antes desses 3 pontos altos aqui. Caso, gente, vocês escutem alguma música aí de fundo, tá tendo um carro de som aqui e de vez em quando eles estão aumentando, diminuindo o som, mas eu não vou parar a gravação, eu vou seguir com ela. Bem, cheguei antes dos meus 3 pontos, então eu tô aqui antes dos meus 3 pontos, eu vou preencher com 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do quadradinho de baixo. Então vão ficar aqui, olha, eu tô no meio, então fiz o grupinho de 3, abri ele na lateral com um furinho. Agora vão ficar 1, 2, 3 furinhos e 3 pontos altos. Então aqui eu já coloco os 3 pontos altos, fechando esse grupinho. E toda a carreira, ela vai ser assim, vai crescendo por enquanto, né? Esses 3 pontos. Por isso que eu preciso de um número ímpar, aqui, explicando um pouco a peça, porque quando chegar na ponta, eu vou precisar da mesma quantidade aqui e a mesma na outra lateral. Então, por isso que eu centralizo o meio aqui. E por isso que também não tem muito problema se der alguma alteração da quantidade de pontos. Desde que seja número ímpar, vai dar certo. Vai mudar um pouco o tamanho, né? Ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor. Esse aqui eu não estou importando muito porque eu ainda não fiz o par dele. Agora, na hora que eu for fazer o par, então aí sim, aí eu já preciso contato direitinho, porque aí tem que ficar exatamente igual. Mas como esse é o primeiro, eu vou fazer o parzinho dele. Então, agora eu sigo. Quando eu chegar aqui novamente, eu volto. Bom, cheguei já nos meus 3 pontos, eu já fiz, finalizei a carreira, subi com os 3 correntinhas e uma para virar. Agora eu coloco 3 pontos altos já do lado, né? Sempre crescendo aqui, aumentando a quantidade. Faço uma correntinha, coloco no último ponto desse grupinho um ponto alto, pulo esse espaço vazio
E aqui, nesse aqui, que está bem no meio, eu coloco 3 pontos novamente. Então, olha, ficou assim. Então, aqui no meio, eu já vou começar o próximo trabalho. Então, bem centralizado. Esse está crescendo, esse está crescendo. Então, aqui, dois quadradinhos de separação, já começando o próximo. Aqui, no primeiro ponto alto, um ponto alto, o espaço com uma correntinha, outra correntinha. E os 3 pontos altos aqui. Então, essa carreira ficou assim. 3 pontos altos, bem do lado, né, crescendo aqui. 2 quadradinhos de separação, um quadradinho no meio. 2 quadradinhos de separação e 3 pontos altos. Por isso que eu marco o meio, que aí eu não preciso ficar contando nada. Eu sei que o meu meio está sempre nessa direção. Novamente, fiz a minha carreira, cheguei antes do grupinho, faço ele com 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Bom, agora eu cheguei nesses 3 que está bem centralizado. Eu também vou começar a aumentar aqui o espaço entre ele. Então eu vou pegar os 2 bloquinhos, né, os dois quadradinhos de lateral e vou preencher um de cada vez. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e no espaço eu faço um ponto alto com uma correntinha. Então, o meu trabalho, ele tá ficando assim. Aqui, 1, 2, 1, 2. Os 2 aqui do meio, então, já aumentei. Era 1, ele já abriu 2. E aqui, ele vem aumentando. Agora, eu vou novamente preencher o espaço, virar, quando chegar aqui, a gente vê o que faz novamente. Cheguei, vou fazer os 3 pontos altos no quadrinho antes de chegar naquele primeiro trabalho, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Eu cheguei no primeiro do meio, então eu já vou fazer o grupinho fechado, uma correntinha, outra correntinha, um ponto alto, outra correntinha. Agora serão 3 pontos altos. 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, 3 pontos altos. Pronto. Então, olha só, aqui nós tínhamos um intervalo, um espaço, agora já viraram 1, 2, 3. Sempre separando, olha, entre um grupinho e o outro, 2 espaços, aí que começa o outro grupinho. Então, deixando aqui, né, para todos verem mais um pouquinho, eu tô crescendo aqui, crescendo na lateral e aqui no meio eu já comecei a crescer outro. Então, eu tô formando 2 desenhos aqui. Cheguei aqui novamente na lateral,
faço os 3 pontos, uma correntinha, os 2 quadradinhos de separação, fiz os 2 quadradinhos de separação, vou preencher o próximo e vamos recomeçar. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então eu falei que sempre iriam ficar 2 quadradinhos e o grupinho de 3. Então aqui, olha, 1, 2. Então aqui eu já vou preencher esse grupinho também. Então, olha, aqui eu tô no meio, então seguindo ele, eu já tô começando outro desenho, o meu terceiro desenho. Faço a correntinha, um ponto alto, correntinha, um ponto, para formar os 2 quadradinhos que eu preciso de separação. E faço o grupinho de 3. Novamente eu preciso de 2 quadradinhos de separação. Fiz o primeiro, fiz o segundo, preencho o espaço com 3 pontos altos. Agora eu já estou começando o próximo desenho, o terceiro. Bom, eu já fiz o meu primeiro grupinho de 3, vou fazer os 2 quadradinhos que eu preciso para separar o próximo, vou preencher o próximo quadradinho com os 3. Então sempre vão ficar 2 quadradinhos vazios. Então aqui também eu já tenho um quadradinho, vou fazer 2 quadradinhos vazios. Então sempre, olha, vai ser o grupinho de 3, 1, 2 vazio, grupinho de 3, 1, 2 vazio. Se são 2, então agora grupinhos de 3. Uma correntinha, um ponto alto, o grupinho de 3 pontos altos aqui. Então era 1, agora já viraram 2. A mesma regra pro lado de cá. Primeiro quadradinho, segundo quadradinho, preencho com 3 pontos. Primeiro quadradinho, segundo quadradinho, preencho com 3 pontos. Então agora eu já tenho 1, 2, 3 desenhos. Bom, já estou próximo aqui novamente. Aqui eu já estou chegando, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então eu estou quase que chegando na hora de começar a fechar o trabalho. Como eu falei, a regra desse trabalho, 2 quadradinhos vazios, um cheio. Então, novamente, 2 vazios, fiz os 2, o próximo ele já vai ser com 3. Então, eu vou sempre usar esse primeiro aqui como base. Então, esse primeiro que eu estou usando como base, aí 1, 2, 3, 1, 2 de 3. Aqui 1,
2, agora, esse aqui do meio, quando a gente está começando a abrir, ele muda, ele vai ser 3, aí eu vou preencher. Então, todas as vezes, olha, que chegou nesse aqui, que eu coloquei 1, aí vem um vazio e vão ser 3. Então, agora nós estamos no de 3. Então, ficou 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3. E agora, novamente, os 2 quadradinhos vazios. Preencho esse com 3. Os 2 quadradinhos vazios. E tá finalizado. Então, a base é essa, 1, 2. 1, 2, o grupinho de 3, agora 1, 2, 3, porque nós estamos no grupinho do meio, quer dizer que no próximo, esse aqui já vai ser preenchido. Bom, novamente, cheguei nos 3. Fiz os 3, como regra aqui, 1, 2, preencho com os 3, uma correntinha, um ponto, formando os 2 quadradinhos, formou os 2, vou preencher com 3. Bom, agora eu vou começar outro trabalho aqui, porque olha, 1, 2, agora eu vou começar um outro. Lembrando, então, que tem um meio aqui do trabalho. Toda vez que tiver 1, 2, 3, eu coloco um quadradinho. Então, olha, desde o início foi assim, 1, 2, 3, um quadradinho. Aí foi indo 1, 2, 3, um quadradinho. E aqui também, 1, 2, 3, um quadradinho. Agora, nas laterais, sempre 2 espaços. Agora, eu estou com 1, 2, 3, 4 apenas na lateral, porque eu já cheguei no meu grupinho, faço os 3 pontos altos. E como aqui é repetição, eu vou repetindo aqui com um intervalo de 2 espaços e os 3 pontos altos. Ficando aqui atento, então, ao meio, tem ele está começando a abrir, então eu não posso dar um intervalo de 2, eu sempre tenho que observar esse meio aqui. Então agora vai ser 3 pontos altos, começando a abrir. Agora na lateral eu começo de novo. Um ponto alto, uma correntinha. Então são 2 quadradinhos vazios e eu preencho o próximo. Eu sempre vou estar observando o meio. Se tiver os 3, eu vou colocar um ponto. E se tiver 1, eu vou colocar 2.
No próximo é que vai virar 3 novamente aqui no meio. Bom, foi por isso que eu falei que tinha que começar com o número ímpar. Então, veja bem, 1, 2, 3, 4. Os meus 3 grupinhos. Na outra lateral, 1, 2, 3, 4. E o meu grupinho. Então, eu faço 3 correntinhas para equivaler ao ponto alto e uma correntinha para virar. Virei o meu trabalho, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, montando aqui os 3 primeiros quadradinhos. Aqui, como esse trabalho aqui na lateral não tem uma regrinha, você pode deixar. Eu não gosto de deixar com menos de 2 aqui. Então, eu geralmente deixo 3 ou 4. Então, aqui no caso, eu vou deixar 3. Então, aqui eu ainda vou seguir fazendo mais uma carreira aqui. Bom, cheguei aqui no meu quadradinho do meio, onde que está a minha marcação. Aqui eu agora estou no de 3. Então, eu estou no de 3 agora. Fiz 1, 2, 3 e vou preencher com os 3. Então, sempre lembrando que no meio do trabalho, com a nossa marcação, uma hora vai ser de 1, outra de 2 e outra vai ser o intervalo de 3. 1, 2, 3. E volta novamente a ser o intervalo de 2 quadradinhos vazios para 3 cheios. Bom, agora eu vou começar a fechar o meu trabalho. Então, eu vou colocar os quadradinhos vazios. Aqui eu cheguei no meu primeiro. Eu vou pular ele agora e vou começar a fechar o trabalho. Então, no lugar de eu colocar ele antes, eu vou colocar agora o grupinho de 3 depois. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, olha, vai continuar a mesma regra. 2 quadradinhos vazios para um quadradinho cheio. A única diferença é que antes os 3 estava no começo e agora está no último ponto, está no final. E aqui vai começar a aumentar. Então, era 1, 2, 3, voltaram a ser 1, 2, 3, 4. Então, agora nós estamos fechando o nosso trabalho. Só contando aqui, ó, 1, 2, sem erro. Contou 1, 2, agora nós vamos fazer o contrário, fechando. Então, vai ficando assim agora. Vinha abrindo, agora já começamos a fechar. O meio do trabalho, eu vou colocar um outro marcador. Eu vou pegar um outro marcador e vou marcar, porque o meio ele vai começar a fechar agora também. Então, eu pego bem centralizado aqui no meio e coloco um outro marcador, porque aí eu vou saber
que eu tô fechando. Agora, se quiser contar também os quadradinhos aí para chegar no meio, então eu marco aqui, já sei que tô no meio. Aqui, o meio, ele vai ter, por isso que eu marco ele vai ter uma alteração. Então, ele não pode ter o intervalo de dois quadradinhos vazios, porque ele vai fechar um quadrinho, um desenho de cada vez. Então, olha, agora 2 pontos, o próximo será um só. Então, ele vai começar, esse aqui vai ser o primeiro a ser fechado. Então, olha, ele abriu e agora ele já está fechando. E todos vão nessa sequência fechando também. Conforme agora vão avançando as carreiras, 1, 2, 3, 4, agora já vai ser 5 quadradinhos. Então, antes, eu estava começando a carreira colocando os quadrinhos primeiro, no início. Agora, eu estou pulando ele e colocando depois. E continuo com os intervalos dos 2 quadradinhos. 1, 2 quadradinhos e vou fechando. Fiz errado aqui. Não coloquei o quadrinho aqui, ó. Fiz o quadrinho. 1, 2. Preenchi esse quadrinho e vou na sequência até chegar na minha marcação do meio. Cheguei na minha marcação do meio, então agora eu já fecho esse quadrinho. 1, 2, fechei o quadrinho, faço uma correntinha e vou seguir com 1, 2 quadrinhos e o ponto. Bom, nessa etapa agora, eu fechei já esse com um ponto e agora eu já estou começando a fechar o próximo. Então, 1, 2, 3. Vão ficar 3 pontos altos. Aqui, como é que eu sei que eu ter que colocar os 3 pontos altos? É quando eu vejo que esse último, antes do meio, estou na minha marcação do meio, ele não dá 2, porque ele daria 2 aqui. Então, ficaria fora. Então, quando eu percebi que deu esse erro, aí eu já sei que são 3. Então, 1, 2, 3 e o ponto alto. E também no desenho, olha, que eu vou vendo aqui que está acompanhando, estou fechando. Tem que ficar antes e antes aqui também. Agora aqui volta novamente a ser 1, 2 e os 3 pontos altos. Então é importante a gente marcar o meio do trabalho. O certo é até, olha, ir subindo esse meio aqui, para não esquecer que vai ter diferença no meio. Então, olha, eu subo aqui, ó, novamente o meu grampinho, porque eu sei que aqui vai ter alteração na próxima carreira, que vão ser 2 aqui, porque eu estou fechando. Bom, como eu deixei a minha marcação, eu sei que eu já estou no meio. Então, 1, 2. Aqui, olha, eu sei que eu estou fechando. Então, pelo próprio desenho, eu sei que eu tenho que colocar 3 pontos altos aqui. Faço o quadradinho, mais 3 pontos altos. O alfinete, eu falei que é grampo, mas não é grampo, é alfinete.
O meu alfinete, ele serve sempre para eu me lembrar que eu tenho que fazer essa alteração aqui. Porque senão eu vou contar 2 e vou me esquecer. Então, o meu alfinete, ele sobe para a próxima carreira. Aí ele tem que ficar, né, do lado do avesso, que é para eu me lembrar, quando eu virar o trabalho, que ele está ali para me lembrar que eu estou fechando o meu trabalho ali. 1, 2, os 3 pontos altos, juntos. Cheguei na minha marcação novamente, fechei o próximo trabalho também. Então, já chegou em um aqui no meio. Uma correntinha, um quadradinho vazio, outra correntinha, formando 2 quadradinhos vazios e um quadradinho cheio. Então, eu já fechei o meu, é por causa do alfinete aqui, mas eu já fechei o meu trabalho aqui. Então, esse aqui, ele já foi fechado, ele já fechou em um. Então, agora eu vou fechar o próximo, que é esse aqui, que é esse aqui. Não, esse. Então, o próximo a fechar vai ser ele agora. Bom, vamos ver como é que anda o nosso trabalho aqui no meio. Então, já fechei, já coloquei aqui os 3 pontos, pulei 1, 2 e eu tô no meio. Então, o que que vai acontecer agora nesse meio? Um quadradinho vazio, 2 quadradinhos vazios, 3. E os 3 pontos altos para fechar. Então, agora vão ser 3 pontos, 3 quadradinhos vazios. Vou subir novamente a minha marcação aqui, para eu não esquecer na próxima carreira. Vou colocar bem no meio aqui dos 3, que é para eu não esquecer que aqui é diferente. Bom, novamente cheguei na minha marcação, vou colocar os 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Então, na próxima carreira, eu já fecho esse aqui também. Aí, só tá sobrando esse para ser fechado. Então, na próxima, esse aqui já vai ser também fechado. Então, aqui, vamos ver se deu certo. Se deu certo, vai ser 1, 2 quadradinhos vazios. E chegamos no próximo. Agora eu sigo aqui com os quadradinhos vazios até o final da carreira. Bom, agora eu já fiz o meu quadradinho, 1, 2, fecho esse que ainda faltava um, os 2 quadradinhos vazios, os 3 pontos altos
e finalizo a carreira com os quadradinhos vazios. Então já fechei. Vou tirar meu grampinho para ver melhor aqui. Aí, olha que bonito que ele fica. Eu já fechei esse daqui e já vim fechando esse outro aqui. Agora tá faltando fechar esse maior, né, que veio. Então ele já tá quase fechando também. Aí encerra essa parte do nosso trabalho. Cheguei já no primeiro, no único, né, que tá tendo agora de 3 pontos altos juntos. Na sequência eu já faço os 3 para fechar. Aqui eu vou fazer um quadrinho vazio, 2 quadrinhos vazios, 3 quadrinhos vazios. Os 3 pontos altos e vou fechar a minha carreira. Então agora 3, depois vão ser os 2 e depois finaliza com 1. Bem, nessa carreira agora então ficaram 2 com um intervalo só. Bem, trabalho fechado. Já coloquei meu último 3 pontos, fechando então o último motivo aqui. Então ele já veio, já fechou, ficou certinho então. Agora que ele já ficou certo, aqui no início eu fiz uma carreira de furinho, uma carreira sem colocar nenhum ponto alto, grupinho fechado. Só coloquei uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e pulei uma correntinha de base. Então a próxima carreira aqui vai ser essa carreira só de furinho, para ficar igual o início e o final. Então, olha, finalizo essa carreira e faço a próxima só de quadradinhos então. Bom, já fiz a minha carreira de furinho, agora eu vou fazer uma carreira de ponto altos. Só que eu vou ter que observar o seguinte nessa carreira. Eu vou precisar de múltiplos de 9, porque o meu bico usa 9 pontos. Então eu vou fazer aqui e vou passar a contagem de quantos deram. Bem, para dar certo então o meu bico aqui é 58 pontos. Eu vou ter que diminuir um ponto em algum lugar, aqui eu tirei aqui nessa base para dar os 58. Eles vão ser múltiplos de 9 mais 4 pontos para ficar igual o início e o final. Então até esses 4 múltiplos de 9. E tem que sobrar 4 pontos aqui. Então vamos ver como é que é esse bico para entender essa numeração aí. Então aqui ficaram 58 pontos. Aqui eu faço 4 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3 pontos de base, faço 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 no terceiro, eu faço
4 pontos altos. Então, meu bico é isso, olha. Eu precisei de 2, 4, 6, 8, 9. E lá no final eu vou precisar desses 4 aqui para finalizar. Então, é por isso que ele tem que ser múltiplo de 9 mais 4. Então, toda a carreira vai ser isso aqui. 4 pontos altos, 3 correntinhas, eu pulo 1, 2 pontos de base. No terceiro, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base, 4 pontos altos. Então, 58 pontos vai dar certinho os 4 no final. Carreira finalizada com o meu bico aqui, com os 4 pontos altos, faço 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho e faço ponto alto sobre ponto alto, 4 pontos altos. Fiz os meus 4 pontos altos, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, venho no intervalo aí das 3 correntinhas de base e faço ponto baixos. Então, 3 pontos baixos, 3 correntinhas, 3 pontos baixos, 3 correntinhas, 4 pontos, 4 pontos altos para finalizar esse bloco. Então, toda a minha carreira vai ser nesse padrão. 4 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos baixos. Então, é isso aqui. Próxima carreira, eu levanto 1, 2, 3 correntinhas, faço os meus 4 pontos altos. Fiz os meus 4 pontos altos, eu vou fazer novamente as correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas e vou pegar no meio. Subo 1, 2, 3 correntinhas e volto os 4 pontos. Os 4 pontos altos aqui. Então, é assim que vai ser o nosso bico de acabamento. Essa é a última carreira dele. Depois nós vamos cortar o fio e repetir isso aqui lá do outro lado. Então, essa carreira já tem. Eu vou colocar a de ponto alto, vou colocar essa do bico e trabalho finalizado. Bem, eu sempre tenho, né, um trabalho já pronto do mesmo. Esse aqui eu fiz hoje. Esses meus modelos é criação minha. Então, assim, quando eu falo diferença de ponto, tudo é porque eu vou pensando aí como é que vai ser. Então, o meu bico de acabamento ficou os dois lados iguais, fiz igualzinho, né, o modelo de lá. A outra lateral também fiz igualzinho, os 4 pontos altos e o trabalhinho aqui. E na lateral eu fiz o ponto tombadinho.
eu vou fazer um pouquinho do ponto, eu deixei esse espaço aqui para fazer o ponto tombadinho, para explicar como é que é feito esse ponto. Bom, eu dei a minha laçada aqui, eu prendo bem no início, vou ensinar nesse marrom, porque eu não vou arrebentar o outro lá agora. Então, olha, prendi, subo 1, 2, porque eu já tenho um ponto baixo aqui, senão vai ficar um ponto, muito espaço para o ponto alto. Faço 3 pontos altos, contando com a correntinha. Então, 3 correntinhas, 2 pontos altos. E calculo aqui um espaço do tamanho de um ponto alto e faço um ponto baixo. Subo 3 correntinhas no mesmo local aonde eu coloquei o ponto, eu vou estar fazendo meu ponto, 3 pontos altos, viro, ponto baixo. Então, lá naquele tapete, eu também vou fazer esse ponto em toda a lateral dele, vou finalizar ele, mas como ele ainda está ali, faltando algumas carreiras, falta o outro lado, então ficou esse pedacinho sem fazer nesse aqui, aí resolvi mostrar nele. Então é isso. Aqui eu corto o meu fio, puxo e eu dou nó aqui, eu amarro bem amarrado. Tem gente que só passa que não dá o nó, que prende com a própria agulha de crochê, mas eu não confio não. Então eu realmente gosto de dar uns 2, 3 nós e depois eu escondo a ponta que ficou. Aqui eu tenho certeza que pode ir para a máquina de lavar, para tanquinho, que não vai estragar, que não vai soltar. E aí depois que eu faço isso, eu venho e com a agulha de crochê eu passo e escondo toda essa ponta. Aí quem olha não vê nem do direito nem no avesso, ponta. Então o cuidado que você tem que ter para finalizar o seu trabalho é que esse ponto de acabamento ele tem que ficar do lado direito. E o bico também você tem que observar bem direitinho, que na hora que você for fazer a primeira carreira de ponto alto, colocar ela do lado direito do trabalho, para não ficar os bicos aí invertidos. Então é isso. Eu fiz então um marrom e o outro laranja. Os dois ficaram com o mesmo tamanho, provavelmente, que eu ainda não acabei o laranja, mas é isso, pessoal. Gratidão por acompanhar mais um trabalho e até o próximo.